Bom, Tainá, a questão 62 fala o seguinte: as bases de um tronco de pirâmide são triângulos equiláteros de lados 4 centímetros e 8 centímetros. Então eu vou botar aqui em cima 4 centímetros na base menor e 8 centímetros na base maior. A altura do tronco é 2 raiz de 3 centímetros. Então essa altura aqui, entre a base menor e a base maior, é 2 raiz de 3. Ele quer saber qual é o volume do tronco de pirâmide. Então, a fórmula que o livro dá é a seguinte: o volume é igual a K sobre 3 multiplicado pela área da base 1 mais raiz quadrada da multiplicação da área da base 1 pela área da base 2 mais a área da base 2. Ok? Sendo que o K é a altura do tronco. Então, basicamente, você só precisa saber a área da base 1 e a área da base 2. Então, eu vou dizer que a base 1 é a base de cima e a base 2 é a base de baixo. A gente sabe que os triângulos são equiláteros. A gente sabe que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da figura 1 vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho uma potência de base 4 em cima e uma potência de base 4 embaixo, eu vou repetir o 4 e subtrair os expoentes. Aqui é 2, aqui é 1. Então vai ficar 4 elevado a 1. Tá bom? 4 raiz de 3. Essa é a área da base 1. A área da base 2 vai ser 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 64 raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 16 raiz de 3. Pronto. Como K é a altura do tronco, então K vai ser igual a 2 raiz de 3 centímetros. Como é a área, vai estar centímetro quadrado. Agora vamos fazer a conta da fórmula. Tá bom, Tainá? Eu espero que você esteja conseguindo entender, apesar da velocidade. Tá bom? Então vamos lá. V vai ser igual o K, 2 raiz de 3, dividido por 3, multiplicado pela área da base 1, 4 raiz de 3, mais raiz quadrada da multiplicação da área da base 1 pela área da base 2, então vai ficar 4 raiz de 3 multiplicado por 16 raiz de 3 mais a área da base 2. E a área da base 2 é 16 raiz de 3. Então o volume vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 multiplicado por 4 raiz de 3 mais esse raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 vai dar 3, ok? 4 vezes 16 dá 64. Então vai dar 64 vezes 3. Raiz quadrada de 64 vezes 3. Tudo isso mais 16 raiz de 3. Aumentar o espaço.
1.800. Pronto. Se eu juntar 4 raiz de 3 com 16 raiz de 3, se eu juntar esse daqui com esse daqui, vai dar 20 raiz de 3. A raiz quadrada eu posso quebrar quando tem uma multiplicação, tá bom? Então eu posso quebrar raiz quadrada de 64 vezes 3 em raiz quadrada de 64 vezes raiz quadrada de 3. O volume vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 multiplicado por 20 raiz de 3 mais 8 raiz de 3. Então eu vou ter 2 raiz de 3 sobre 3 multiplicado por 20 com 8, 28 raiz de 3. Aí eu vou ter que repetir o 3 embaixo. O que acontece? Eu vou multiplicar o de cima com a parte de dentro do parêntese. 2 vezes 28 dá 56. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Corto o 3 de cima com o 3 de baixo. Eu encontro que o volume do tronco de pirâmide é 56. Como a unidade de medida era centímetro quadrado e centímetro, né? A gente vai botar centímetro cúbico. Então o volume é 56 centímetros cúbicos e a resposta está de acordo com o gabarito. Ok, Tainá? Espero que você tenha entendido.